Olá! Olá, viajantes, boa noite! E aí, viajantes, boa noite! E aí, viajantes? A gente vai conversar aqui sobre os vinhos portugueses. Na verdade, para mim, é uma conversa para você que é especialista, né? Para mim é um prazer. Essa que é a verdade. Eu já te contei, a gente conversou aquele dia. Vinho para mim é uma paixão, é um prazer. Eu sou formada como sommelier pelo Senac em 2014. 2013, eu tirei algumas certificações em vinho de Bordeaux. Eu tenho W7. W7 é uma certificação inglesa que eu fiz no Brasil. Eu ainda quero continuar fazendo elas, se eu for, né? Continuar me envolvendo cada vez mais com esse assunto. Mas falar sobre vinho é uma paixão e é muito mais fácil você estudar um negócio que você é apaixonado. Então, fiquei muito feliz com o convite do Irã para falar sobre vinhos. Portugal, eu amo Portugal. Era um dos países que eu não tinha conhecido ainda, porque eu tinha um pouco de preconceito de achar que era muito parecido com o Brasil. Falar, não, é que nem Miami, sabe? Todo mundo foi. Portugal é um dos países mais bonitos que eu já fui. E eu fui de norte a sul e olha, tudo que eu fui lá é lindo. Eu fui muito bem tratada, os vinhos são excelentes, as comidas são ótimas e é um país barato. A gente está passando aqui na Holanda, que a gente tem visto os preços, Portugal, assim, é incrível e, enfim, tem muita coisa legal lá, vale a pena ir, vale a pena viajar, tem voos diretos do Brasil, então, enfim, é só coisa boa para falar de Portugal. Cadê seu vinho? Pois é, eu comprei aqui um vinho para variar alentejano, né, que tá tapado das lebres, ainda nem abri, vou abrir aqui para vocês. Ótimo, tem que abrir junto, porque o Irã e eu, a gente sempre acaba discutindo sobre como que abre vinho. Porque ele posta várias vezes nas noitadas dele aí que a mulherada não consegue abrir vinho. Eu quero desmistificar a abertura de vinhos. Então hoje a gente vai abrir a garrafa junto. Com certeza. Então tá. Eu também já separei meu vinho, tá em temperatura ambiente aqui na Holanda, então já deve ter passado muito dos 18 graus, tá aqui para fora da janela. Então eu falei, bom, deixa ele ficar mais geladinho, não tem problema, porque depois a gente vai abrir, ele vai esquentar um pouquinho, então fica tranquilo. Vamos abrir o vinho primeiro para deixar ele... Vamos liberar o bichinho da garrafa. Vamos pensar que aquele... por exemplo, teu vinho é do Alentejo, ele tá com uma rolhazinha legal aí. Provavelmente ele já tá preso aí nessa garrafa há uns 3 anos, 4 anos. Qual que é a data dele de colheita? Boa pergunta. 2019. 2019? Então tá bom, tá jovem, tá forte. O meu também é 2019, só que o meu não é alentejano, ele é do Douro. Então, em termos de geografia, o Douro é mais no centro-norte de Portugal e o Alentejo ele é mais a sudoeste de Portugal. Então eles têm características totalmente diferentes. A gente vai abrir a garrafa para liberar o bichinho, que nem um gênio. Ele ficou ali dormindinho, respirando, curtindo a rolinha dele. Vamos abrir. A gente pode colocar um pouco na taça para a gente ver como que ele é assim que ele é liberado. E depois, ao tempo, vocês vão vendo que o vinho vai fazer algum tipo de evolução. E isso não é só porque o vinho passou em barrica, não quer dizer nada disso. Pode ser só por característica da uva, característica do solo, característica, enfim. Tem várias características. Então, isso daqui, essa bilorinha aqui... Tem muita gente que tira ela, porque antigamente ela era feita de um material, quando você abria, ela sai, é bem fácil de tirar. Ela era feita de um material que tinha alguns metais pesados. Então, hoje em dia, aí ó, viu? Então, não tem necessidade de usar aquele negocinho que parece um alicatinho de unha. Não precisa, tirem, pode tirar. Não precisa ficar com esse negócio, não. E, aliás, eu já vi gente que coleciona isso, por alguma razão que eu desconheço. Então, pessoas que têm dificuldade de abrir vinho, comprem este tipo de abridor. É um abridor de 2 tempos. Ele cria uma alavanca lá, Bebedor profissional anda com isso aqui no bolso, gente. Aquele outro que você só faz assim e puxa, é um dos mais difíceis de abrir garrafa. Então, esse daqui é o mais simples, que são o que os sommeliers usam. Tenta focar no meio da garrafa, tá? No miolinho. Segura a garrafa e vai girando. Tentei colocar aqui no meio, vamos ver. Isso aqui ao vivo... Ao vivo não é difícil, né? É. Mas olha só, tá vendo que a altura aqui não tá dando, ele não tá dando alavanca?
que eu fiz? Eu rosqueei demais. É só desrosquear um pouco. O meu parafusinho da segunda camada aqui tá, coitado, tá até soltando. Então, fez a alavanquinha, ó. Puxa a segunda alavanquinha. Fácil, né? Ó, saiu a rolinha. Pode tirar a rolha, cheirar a rolha. Por que as pessoas cheiram a rolha? A rolha, ela é feita de um material natural, né? Ela é feita de cortiça. Aliás, Portugal é o maior produtor de rolhas do mundo. A rolhazinha só tem vinho, então isso é ótimo. Quer dizer que ela não sofreu nada, não tem nenhum tipo de fungo, não tem um cheiro estranho, ó. Se ela estiver cheirando cortiça, rolha, sabe assim, um cheiro, tá estragada. Aí realmente você pode contestar. Mas a maioria dos vinhos, 99% dos vinhos, não tem nenhum problema de rolha. Então, tirou. Então, vamos lá. Não tem como não sorrir, né? É verdade. Sabia que o consumo mundial de vinho subiu em mais ou menos 15 a 20% durante a pandemia? Sério? Só de vinho ou de bebida alcoólica? Bebidas alcoólicas em geral, mas a maior porcentagem foi de vinho e cerveja. Por que a gente gira a taça? Não é porque a gente é snob. É porque a gente quer que esse oxigênio entre para que libere os aromas. Então você quer sentir ali o máximo do que o vinho tem para te oferecer. Que se é fruta, se é flores. Tem várias uvas tintas que têm uma característica floral em Portugal, coisa que não tem em outros países. Na média, o brasileiro adulto toma 1 litro de vinho por ano. Em Portugal, esse número é 42 litros anuais. 42? Então, 42. Não é porque Portugal é cachaceiro, é porque português adora vinho. Português toma vinho praticamente em todas as refeições, como se isso fosse parte da alimentação dele. Então é isso. Então, o português em si já consome muitíssimo mais vinho do que a gente. Então, português, você que está aí há 6 anos, tem muito mais propriedade para falar sobre o vinho do que as outras pessoas que tem aí em outros países. Então, você tem na geografia, por que Portugal produz tanto vinho e tanto vinho bom? Geograficamente, o país tem um solo extremamente trabalhado, onde você tem xisto, calcário, você tem regiões vulcânicas lá na parte dos vinhos verdes, você tem argila, você tem vários tipos de solos diferentes, dependendo da região que você tiver. Além disso, tem os ventos do Atlântico, ele é coberto, né? Ele tem a maior parte ali da costa, ela tem essa parte dos ventos, então é isso que faz diferença num vinho. É a incidência solar, é o solo que a videira é plantada, é a incidência de chuva. O que todo enólogo. Quem produz é enólogo, quem gosta é enófilo e quem estuda é sommelier. O que todo enólogo fala é que quanto pior for o terreno, pior for a localização do vinhedo, melhor é o vinho. Por quê? A videira ela vai produzir uma quantidade menor de uvinhas, né, de cachos, e aí naquelas uvinhas vão estar concentradas a maior potência tânica, vai ter mais acidez, tudo vai estar concentrado naquela baguinha. E, aliás, baga é o nome daquela bolotinha, mas também é um tipo de uva portuguesa. Então, os terrenos em Portugal são muito propícios para você fazer vinho, porque eles não são... tem muita montanha, né? Você mora aí, você sabe, tem muita montanha, não tem muito charco, a irrigação dela é altamente drenável. Então, você tem o Douro, se você for ver a encosta do Douro, ela é assim, o Douro passa no meio. Então, se você vê aquilo dali, qual que é a probabilidade de você plantar um negócio ali para fazer a colheita naquilo? É difícil pra caramba, porque você não consegue fazer colheita por máquina. Você tem que fazer um ser humaninho lá, cortar cada caixinha de uva. Então, quanto mais trabalhada for aquele terreno, incidência solar, tudo isso vai afetar. Por quê? A uva é uma fruta. Então, no Brasil, as frutas são mais doces, porque a gente tem um clima tropical, então elas têm mais incidência solar, tem uma irrigação fértil, então é muito fértil o solo brasileiro.
exceto no Vale dos Vinhedos. Então, o Vale dos Vinhedos ele é perfeito para ser feito vinho, porque ele tem também montanha até não poder mais, ele tem um solo mais pobre, porque ele é no sul. Se você pegar ali naquela região, você tem Uruguai, que é produtor de vinho, Rio Grande do Sul, Argentina e o Chile. Se você pegar toda aquela latitude, você tem grandes produtores de vinhos do Novo Mundo. Então, tudo isso vai fazer diferença. Então, Portugal, por ter aquela localização, uma localização mais estreita, mais comprida, né, mais longa, você tem a incidência dos ventos do Atlântico, a incidência solar, porque Portugal, né, perto da gente aqui, que está vivendo no escuro, eles são muito abençoados, né? E também a composição dos terrenos. Então, como tem muitas dessas variações, cada região encontrou uma uva diferente para poder se lançar. Isso tudo que eu falei é o conceito de terroir. Então, quando alguém falar para vocês assim, qual que é o terroir, sei lá o quê? É isso, é a chuva, é o sol, é o vento, é a lua cheia, porque tem os biodinâmicos, os vinhos biodinâmicos levam em consideração posição lunar, faz um mapa astral, é um negócio louco, assim, mas é bem legal, o conceito é bem legal. Então, tudo isso faz diferença. Então, Portugal é muito rico em variedade de uvas, em variedade de vinhos, por causa dessa composição que ela tem. Então, você tem um vinho alentejano. Você consegue ler quais são as uvas do vinho alentejano? As castas, né? Isso. Syrah, Aragonês, Alicante e Cabernet Sauvignon. Então, é um vinho que ele tem em 4 castas diferentes, ele tem 2 que não são da região, não são do país de Portugal. Você tem a Cabernet, que é uma uva francesa, e você tem a Syrah, que também é uma uva francesa. Então, é um vinho bem diferente. Quando você pleiteia, né? Aí vamos pensar assim, vou produzir vinho em Portugal. O que eu quero trazer para os portugueses? A grande maioria aproveita as uvas que se deram melhor naquela região. É que nem a gente. Você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o que eu sei. Então, Portugal produz mais vinhos naquilo que ela sabe. As vinhas mais produzidas são a Touriga Nacional, a Aragonês, que também é conhecida como Tinta Roriz no Douro, que na Espanha ela é a uva da Tempranillo. Por que ontem, quando eu falei, vocês já compraram vinho e tal, eu falei sobre comprar um vinho de Ribeira del Duero, Tempranillo? Porque Ribeira del Duero é uma continuação, na verdade é o começo do Rio Douro. Então ele tem um solo parecido, não é igual, e a Tempranillo, que é uma uva correspondente à Aragonês ou à Tinta Roriz, que tem também naquela região do Douro. Então, você vê que tudo é uma composição. A minha aqui, o vinho que eu escolhi, é um vinho orgânico. O vinho orgânico, para você ser considerado orgânico, você tem que seguir uma série de requisitos, entre eles não usar pesticida, não usar materiais pesados, tem um monte de indicações. Esse vinho é orgânico. Ele é de uma das maiores produtoras de Portugal, que é Sminton, se eu não me engano. Ela é a maior produtora de vinho do Porto de Portugal. E ela tem as castas, quase as mesmas castas, que um outro vinho que tem aí, que é caríssimo, que é o Peramanca? Não, o Barca Velha. O Barca Velha é um vinho que é, assim, caríssimo. Ele tem mais ou menos as mesmas uvas, que é a Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca e Tinta Roriz. Então, são vinhos que a gente chama de que é autóctone, que são uvas que são daquela região. E por serem daquela região, elas são consideradas uvas mais emblemáticas, que exprimem o terroir, que quando você quer tomar daquela região, você toma daquela e fala, putz, isso daqui é realmente joia. Então, foi por isso que eu escolhi esse daqui. Então, Portugal tem essas várias dessas regiões. Se você falar assim, qual que é o vinho que eu mais gosto? Eu lembro que tem uma pergunta dessa. O vinho que você mais vai gostar é você quem vai dizer. Como que a gente sabe qual o vinho que a gente mais gosta? Bebendo. Aí é a parte mais maravilhosa. Já pode? Vamos lá? Então vamos lá. Ó, Cheers. Cheers. É Prost aqui, se eu não me engano. Bom, você vê que já tá diferente. Você tá tomando um vinho que tem mais ou menos as mesmas uvas francesas com portuguesas. Então você vai sentir
aromas de fruta, provavelmente uma fruta mais madura, não é uma fruta muito adocicada, você não vai sentir doce, você vai sentir uma fruta madura, você vai sentir... Dá uma leve travada ali do tanino. No céu da boca. Essa travada que dá no céu da boca, ela é o tanino. É a descrição perfeita do que é tanino. Quando as pessoas falam assim, mas esse vinho é muito ácido. A acidez, ela é esperada em vinhos brancos. Então, você vai ter vinhos alentejanos brancos, você vai ter vinhos do Algarve brancos, você vai ter vinhos verdes. Todos eles vão dar uma sensação de que a boca está espumando, porque eles são vinhos ácidos. Eles são vinhos que têm essa característica. O vinho do Douro, do Dão, e agora, né, você está vendo dos alentejanos, eles não têm, não é que não tem, é que o tinto, os vinhos tintos não têm como característica uma acidez. Pode ter acidez? Pode ter acidez, mas não é uma característica. Característica básica do vinho tinto é o tanino, que é esse pegar na boca. É você sentir que você está comendo um caqui, uma banana, alguma coisa verde que te incomoda. Pera lá, deixa eu falar meu. É bom, né? Porque assim, a gente pensa até, eu sou do Nordeste brasileiro, né? A gente não tem um hábito de tomar vinho e a gente pensa que o vinho é doce, mas o vinho geralmente não tem nada de doce, né? Muito bom. Teve uma pergunta que falou isso. O que é o vinho doce? Quais são os vinhos mais adocicados? E no Brasil tem uma diferenciação entre o que é considerado um vinho doce ou um vinho suave, né? No Brasil, os rótulos vêm escrito. Quando tem esse tipo de denominação, fala vinho suave. O vinho suave, ele é um vinho que é adicionado açúcar. Então, se você pegar Farone Lopes, Chalice, aquele litrão, sabe? Aquele da vovó? Sim. De 5 litros. Aquilo dali é adicionado vinho, é adicionado açúcar naquele vinho. Então, tem gente que gosta mais. Ele vai ser um vinho doce porque ele é um vinho açucarado. Tá? Isso é bom, isso é ruim? Depende do teu gosto. Eu acho que o açúcar, ele mascara as características que eu quero achar no vinho. Então, eu não vou querer um vinho açucarado. Entendi. Diferente do vinho do Porto, do Jerez, do Moscatel de Setúbal, que são vinhos fortificados. Então, quando foram fazer o processo do vinho, pegaram a uva. Não sei se todo mundo sabe como é que é feito o vinho. Bem grosso modo, tá? Você pega as uvinhas, tira os cabinhos, esmaga elas. Deixa ela ali dormindo naquela bagunça ali, do que é casca, aquilo ali chama mosto. Você deixa ele bem bagunçadinho ali. Em algum momento, você tira as cascas. A casca é o que dá a cor do vinho. Então, vinho branco não quer dizer que ele é feito de uvas brancas e vinho tinto até pode ser, mas o que dá a cor é uma eu não sei se ela é uma molécula, o que é, chamada pruina, que é ela que dá a coloração e ela tem muito tanino. E é aquilo dali que vai fazer a coloração do vinho. Então, você pode ter vinhos brancos que foram feitos de uva tinta, você pode ter... Não tem muito como, porque, por exemplo, a Cabernet Sauvignon, ela é muito tintureira. Se você fizer um vinho branco de Cabernet, você não vai conseguir, você vai conseguir fazer um rosé. Então, tem essas diferenças. O fortificado, quando você termina de fazer o vinho, antes que comecem a agir as leveduras para transformar o que é o açúcar em álcool, porque o que determina qual que é o grau, o teor alcoólico do vinho, é o quão doce a fruta era. Antes de começar essa ação das leveduras para transformar o que era... você tá bebendo, eu vou ter que tomar também. Aí só eu vou falar e vou ficar sem beber? Qual é? É uma conversa, né? Fala sério. A gente tem que beber os dois. Não, concordo. Isso aqui tudo bem, é um diálogo, ok. Então, quando você vai transformar, antes de que seja transformada toda o açúcar residual do vinho, da uva, você tomar suco de uva, ele é doce, né? Em álcool, você coloca mais álcool, que é um álcool que é feito de uva, é um álcool vinílico, mas vínico. Ele é um álcool vínico. Você inclui lá, ele assim, 77 volumes, se eu não me engano, não é volume, é graus. Eu acho que ele é graus. Você coloca ele lá, aquilo dali vai parar totalmente a ação da levedura, porque ela vai morrer por causa do teor alcoólico daquilo dali, e todo o açúcar que você tinha da fruta vai permanecer lá.
Isso é um vinho fortificado, quer dizer, ele foi adicionado álcool e não açúcar. Então, se você encontrar no Brasil... Então, só fazendo aqui o gancho, né? O vinho do Porto, no caso, é algo similar do que tu tá dizendo, né? Isso. O vinho do Porto é exatamente isso. Eles jogam o aguardente, né? Forçam parar essa transformação do açúcar em álcool, né? É isso mesmo. E aí fica um vinho um pouco mais doce com teor alcoólico elevado, né? Pode explicar isso daí? Com certeza. Ele fica com um teor alcoólico bem mais alto. O vinho do Porto ele tem 20%, 22%. Alguns têm um pouco mais, mas se eu não me engano existe uma legislação que fala qual que é o teor máximo de álcool que pode ter um vinho do Porto. E aí morreu a levedura que ia deixar o vinhozinho menos doce. O que difere para o nosso vinho, que não é doce? Ele não é doce porque ele não é adicionado açúcar. Aliás, eles deveriam informar sempre que o vinho é adicionado açúcar, mas enfim. Então, na legislação brasileira, existe essa regra de que quando for adicionado açúcar no vinho, você tem que chamar ele de vinho suave. E o que não for suave é seco. Então, quando você vai chamar uma pessoa, um sommelier para te ajudar, tem muito supermercado que tem, e você fala, eu quero um vinho suave. Ele vai te dar um vinho que foi adicionado açúcar. Mas às vezes não é isso que você quer. Você quer só um vinho que não seja muito tânico, que não seja difícil de tomar. Então, não é bem ser suave. Você quer um vinho fácil de tomar, tem que usar outras características para poder descrever esse vinho. Você quer um vinho que seja fácil de tomar, você quer um vinho que dê para acompanhar um negócio mais simples, uma salada. Explica melhor, porque na nossa regulação brasileira, suave é aquilo que é adicionado açúcar, que não tem nada a ver com fortificado. É um vinho normal, tranquilo, que foi adicionado açúcar. Se você quer uma uva que tenha características um pouco mais adocicadas, tem muita uva italiana, que é da região de Chianti, que é um pouco mais doce. A Moscatel é uma uva mais doce. Em Portugal você tem o Moscatel de Setúbal, que é um vinho fortificado feito da uva Moscatel. Ele é doce para um caramba. É gostoso? É gostoso. Se você comer com doce, se você usar ele como aperitivo, ele é maravilhoso. Mas para comer com peixe, você vai se lascar. Porque não vai rimar com nada. Então, isso é uma confusão comum que acontece no mercado brasileiro. E outra, tem ainda os vinhos Soave, que é com O. Na Itália tem uma DOC, uma denominação de origem controlada, que chama Soave. Então, se tiver Soave nos vinhos italianos, é só a região. Não tem nada a ver com a qualificação se foi adicionado açúcar ou não foi. Tá? A minha dica, quando você quer descobrir ou quer escolher um bom vinho, regiões que você deve ir a Portugal se você quer tomar vinho.